contra o São Paulo começou com você em 2014. Você saiu, 10 anos depois você está de volta, o tabu segue em jogo. Hoje a gente ouviu na arquibancada, enfim, toda a pressão que você conhece muito bem para esse jogo de terça-feira. Esse jogo você enxerga como uma responsabilidade, como uma obrigação? Como você vê esse tabu que é muito importante para a torcida do Corinthians, mais de 10 anos já, mano? Obrigado. O jogo de terça vai colocar duas equipes em estágios diferentes. Acho que isso é unânime, né? São Paulo tem uma equipe pronta e nós estamos, como falamos há pouco, iniciando uma reconstrução. Mas eu sei que quando o juiz apitar, ninguém vai querer saber disso. E não vai ser a primeira vez que uma equipe mais estruturada, né, é vencida por uma equipe que começa a ser montada. Não é a primeira vez que uma equipe favorita não ganha e a equipe com menos favoritismo ganha, né? O que nós temos que construir para igualar é ter uma ótima capacidade de competição, é ter uma organização, é baixar o nosso nível de erro, para que, junto com o torcedor nosso, que é brilhante, que sempre tem demonstrado nas últimas semanas aí o que fez, um torcedor que coloca 80 mil pessoas em 2 jogos da categoria de base aí, que aproveito para dar os parabéns pela conquista da Copinha, é o Corinthians, né? Então tudo isso vai ser a nossa força na terça-feira. E nós temos que unir tudo isso para igualar um jogo e lutar sempre pela vitória, que é a nossa obrigação como clube e como o Corinthians sempre fez. Mano, você explicou no início, acho mais pelo ponto de vista emocional, sobre não ter posto alguns garotos da base. Queria perguntar especificamente sobre o Kaique. Com moral, fez o gol do título no meio da semana, joga pelo meio, corta por dentro. Meio de semana não, quinta-feira de tardezinha. Hoje é sábado. Sábado. É mais físico a opção de não entrar? Gente, é aquela história, né? Seria muito cômodo para mim jogar o Kaique lá dentro do coisa, jogar o Arthur, jogar os meninos e dizer, resolva aí o problema porque vocês foram campeão na quinta-feira e agora o time profissional precisa. Isso não funciona assim. A chance disso dar errado é muito maior do que tudo. E eles jogaram quinta-feira, não tem 48 horas, ou está fechando 48 horas do jogo, né? Só vieram aqui pela nossa necessidade mesmo, né? E a gente trouxe eles para ambientá-los, para daqui a pouco, aí sim, um pouquinho mais à frente, poder utilizá-los. Logo, porque precisamos deles, eu tenho certeza. Eu gosto muito do Kaique, acho que certamente está entre os 3 melhores jogadores da Copinha. É um jogador com 7 assistências, 3 gols, jogando pela beirada. Tem uma ótima condição para poder nos ajudar a curto prazo. Belmonte, mas se o Rui quiser também, eu tinha falado com o André, vai ser a minha primeira pergunta para o Belmonte. Vamos esclarecer o caso Caio Paulista, porque o que me chamou a atenção não foi a negociação, porque eu acho que ela faz parte do futebol. O jogador estava no mercado, não conseguiu fechar com vocês, por uma coincidência foi um rival que veio e pegou. Mas achei as palavras do representante do jogador ofensivas ao São Paulo. A forma como ele se pronunciou, escambo, não valorização, quis fazer permuta. E para mim faltou uma resposta de peso do São Paulo a esse tipo de declaração. Então, Belmonte, queria que você falasse, não só porque o Caio não ficou, mas por que o empresário do atleta se referiu ao São Paulo dessa forma, na minha opinião, muito pejorativa para o tamanho do São Paulo. Edu, na verdade, para falar do caso do Caio, tem que começar um pouco antes, né? O Caio foi contratado há 2 dias do fechamento da janela. O Wellington machucou e nós precisávamos de um lateral. O Rogério era o nosso treinador à época, conversamos, o Rogério falou do Caio, vamos ver o Caio, vamos buscar. E aí nós fizemos uma negociação muito rápida, porque não é comum na negociação, justamente em razão do que o Rui colocou, da falta de recurso, que a gente não já faça o parcelamento, né? Por exemplo, o Michel Araújo, que também veio do Fluminense, já tem a definição do valor, de como ele é feito, de como é feito o pagamento, se a gente ficar com o Michel, e a gente pretende ficar. Com o Caio não deu tempo, foi tudo muito rápido, tínhamos um valor. Só que no contrato do Caio, isso que a gente nunca falou e precisa estar esclarecido, já havia um salário definido se a gente contratasse o Caio. E isso nós colocamos. Então o Caio, se continuasse ao São Paulo, tinha já um acréscimo salarial que pulava de um valor para outro se a gente contratasse o Caio. Então a questão Caio
ao nosso ver, estava definida. Nós tínhamos um valor já prévio em contrato. Nós tínhamos que negociar com o Fluminense o parcelamento do pagamento do atleta. Aí, obviamente, o empresário chegou, o Caio teve um ano muito bom conosco, foi muito importante para a gente também, junto com os demais jogadores na Copa do Brasil. Ele pediu novos valores salariais, além do que estava em contrato. Isso logo depois do título? Isso durante todo o segundo semestre, porque nós começamos a negociar, o Rui negociava isso o tempo inteiro, tanto que nós temos todos os e-mails trocados dessa negociação. Ele pediu uma valorização do Caio acima do que estava em contrato. E nós aceitamos que poderíamos valorizar sim, porque o Caio tinha tido um bom ano. E começamos também a negociar essa questão salarial, mas sempre lembrando que já havia uma definição, ou seja, se nós acertássemos com o Fluminense o parcelamento, o Caio estava preso conosco em um contrato. A partir do pedido do empresário, nós passamos a negociar. E, repentinamente, nessa negociação, a negociação, ela cessou. O Rui pode relatar isso melhor do que eu, porque, como eu disse, as negociações são feitas pelo Rui, e o Rui buscava com e-mails, buscava a negociação, e ela repentinamente parou. Eu acho que o Caio foi para o Palmeiras, é um direito dele. O Fluminense, naquele momento, acabou acertando com o Palmeiras, não fez o parcelamento que discutíamos, e também nós não chegaríamos, não sei quanto o Caio hoje ganha no Palmeiras, mas nós não chegaríamos, justamente pelo que o Rui disse, no valor que o empresário solicitava de salário para o Caio, porque era fora do nosso patamar. A gente aceitava dar um reajuste, mas não aceitava chegar no valor que eles pediam. E isso estava em negociação. Negociação, como disse o Rui, é normal, ela deve acontecer, é assim no futebol, é assim em qualquer negócio. Mas a negociação ela tem que ir até o fim. E o que aconteceu aí não teve um fim. Não teve disse, olha, isso eu não aceito. Não teve isso, entende? Nós ficamos com a negociação buscando a informação do parcelamento, buscando a informação do salário, e a negociação não chegou ao final. E, de repente, a gente acaba sabendo, descobrindo que o Caio negociava com o Palmeiras. Quando descobrimos que o Caio negociava com o Palmeiras, aí mudou de figura a questão. Aí nós fomos no São Paulo. Aí nós não aceitamos isso. O jogador que está sob contrato conosco, que tem uma negociação conosco, e passa a negociar com outro clube rival, aí nesse momento, por uma decisão nossa do futebol, com a anuência do presidente de Júlio, nós cessamos a negociação. Nós mandamos um e-mail dizendo que o São Paulo estava fora da negociação. Não há problema nenhum de se negociar com outro clube, contanto que se encerre a negociação aqui. Ao menos diga o seguinte: não aceito a proposta de vocês, vou negociar com outro clube. Isso não aconteceu. Então, eu não vou responder ao empresário, aí é uma questão... Eduardo Duran, né? Só pra gente, a gente falou algumas vezes, o empresário do atleta é o Eduardo Duran. Quer dizer, o empresário tem o direito, o atleta tem o direito, enfim... O São Paulo voltaria a negociar algum atleta com este empresário? Se depender da minha vontade, e eu acho que hoje depende, não. Não negociaríamos novo atleta, porque nós não temos nenhum problema de perder um atleta. Mas da forma que foi, nós não gostamos. Então, nesse momento depende de mim. Eu sou diretor de futebol de São Paulo. Eu não negocio mais nenhum atleta com o Eduardo Duran. Você é diretor de futebol do São Paulo há 3 anos. Você não havia ainda encarado essa experiência em nenhum outro momento no São Paulo. Já era um cara ligado à política do clube, vivia o Morumbi ali diariamente já há bastante tempo, foi uma das pessoas muito importantes na implementação do basquete no São Paulo, mas futebol não. E você já me disse, fora do ar, que o mundo real do futebol é pelo menos 90% diferente do que as pessoas de fora do futebol imaginam. Sendo assim, Belmonte, você, sem ter a coisa no papel, voltaria a dizer o que você falou em relação ao Caio? Você ainda no gramado, ali na catarse do título da Copa do Brasil, garantiu a permanência do Caio e depois reforçou isso na festa com a palavra do Caio também ao microfone. Você faria isso de novo? André, talvez não fizesse novamente, mas na festa, naquele momento, já havia ali uma colocação que era mais importante do que isso. A negociação ali, ela já tinha algumas questões que não iam bem. E eu tinha o compromisso do Caio de continuar. Então, na festa,
você lembrar bem do que aconteceu na festa, eu questiono o Caio. Eu digo que o Caio vai continuar e põe o microfone. Caio, Bota ele na parede. você vai continuar? O Caio diz que vai continuar. Então, ali fazia parte também de um processo de afirmação do que estava sendo tratado no bastidor, que já começava, naquele momento, a ficar estranho. Né? Então, assim... Você já estava sentindo alguma coisa errada ali? Já não estava... As coisas já não estavam começando a andar da forma normal, né, que elas devem acontecer nas negociações. E isso já nos incomodava um pouco. Então, naquele momento, a gente já tinha... aquilo fez parte mais de uma estratégia do que algo. Talvez eu não fizesse mais, porque essa estratégia, no fim, ela me prejudica. Ela é utilizada para me atacar. Quando, na verdade, ela era uma estratégia nossa, montada, pensada, em cima, inclusive, da pressão que também fizemos naquele evento para o Lucas. Né? Também era um movimento de pressão de ter o Lucas, que era um jogador para nós fundamental e que, felizmente, ficou conosco. Né? Se você lembrar, nós fizemos também um movimento com o Lucas antes. Né? É que o Lucas ninguém lembrou porque o Lucas deu certo. O Lucas ficou.